dia. Ai, mais um dia, hein? Conta aí. Como vocês dormiram? Fala aí. Vamos nessa, queridos. Só avisando o pessoal, deixa eu ver como é que tá o retorno. Vocês me escutam bem aí? Já Rafael, Rita de Cássia. Pra mim tá travado aqui. Vocês estão me escutando? Agora tá mostrando aqui pra mim. O som tá ok aí? Som ok. Vamos nessa. Essa. Só mais um minuto. Estou distribuindo nos grupos. Segura aí comigo. Aproveita para divulgar. Vocês também. Se é que quiseram. Cadê esse povo? Conta aí para mim. Cadê esse pessoal da, da live da noite? Hã? Cadê vocês da live da noite que não estão? Ah, eles devem estar esperando. Ah, que não pode. No Instagram. Pode ser isso. Já estamos abrindo, estamos abrindo. Vamos aí. O pessoal fica caçando. Onde é que nós estamos?
Dando aquela divulgadinha básica. Pronto. Onde eles estão? Exatamente. Está estudando inglês, né, Rafa? Está estudando inglês. Vamos lá. Live 502. Muito bom, muito bom. Vamos nessa, queridos? E aí, seus lindões, bom dia. Estamos chegando aí na área. Bora. Vamos nessa? Tá boa a beça? Meu, aqui tá uma friaca em São Paulo, vou dizer pra vocês. Mas, o quê? Ah, pegando... Esqueci de encaixar aqui, vamos ver se... Vou sem hoje. Vou sem hoje. Pronto. Não me impediu de tomar meu banho natural. Quem tomou banho natural aí? Quem mais além de mim tomou banho natural? Hã? Fala aí. Pronto. Tudo ajeitado. Não é fácil. Não. É simples, mas não é fácil. Vou dizer pra vocês. Vamos ficar meio de hoje de ladinho assim pra pegar um. Você tá fora? Tomou banho fora isso hoje? Aí você tá falando? Gente, que live foi aquela ontem? Vou dizer pra vocês. Foi incrível. Fechando os olhos físicos para abrir nossa visão interna. Vamos nessa. Fazer a conexão interna. Tudo começa aí. Tudo, absolutamente. Começa nessa conexão interna. Conosco mesmo. Precisa acontecer. Inspira. Fechando os olhos. Larga o teclado agora. Sente o ar entrando e o ar saindo. Só observa a respiração acontecendo. O ar entra e o ar sai. Entra e sai. Constante e gradual. Mágica e fluidicamente. Manter o foco na respiração.
Só percebendo esse movimento acontecendo. E mantemos 3 vezes o sagrado Om. Inspira. Respira fundo. Respirou fundo. Respirou. Solta. Mantém o foco na respiração. Sentindo o ar entrando e saindo. O ar entra e sai. Constante e gradual. Reestabelecer essa conexão interna conosco mesmo. Tudo nasce daí. Observar a dimensão do corpo físico. Direcionar a atenção aos pés, subir a panturrilha, joelhos, coxa, quadris. Ponta da coluna, subindo até a cervical. Observar o pescoço, que une o centro de comando com o centro de operação, a cabeça e o tronco. Descer a consciência aos braços, até as mãos. Observar cada dedo. O ar entra e o ar sai. Constante e gradual. Observar os órgãos, coração, os pulmões, estômago, intestino, os rins, a bexiga. E o ar entra e sai. Continua esse movimento, constante e gradual. Elevar a consciência ao campo sensorial e observar o tato,
paladar, o olfato. Sons que chegam aos ouvidos. O ar entra e sai. Levar a consciência ao campo emocional. Observar as emoções que aí habitam. Recordar que toda emoção tem dois lados. E que está tudo certo experimentar os dois lados. Você escolhe qual lado permanecer. Levar a consciência ao campo mental. E observar os pensamentos que aí habitam. Deixar que eles passem. Manter o foco na respiração. Ser um observador de si mesmo. Elevar a consciência ao topo da cabeça e contemplar a coroa que te coroa. Coroa de luz que aí se apresenta, de prata, ouro, pedrarias. Do rei e da rainha que tu és. Além da condição humana. E levar novamente a consciência à primeira esfera das três. Da Trindade Sagrada que te protege, que te ilumina, te guia. 1 metro mais ou menos na cabeça, uma esfera de luz. Está aí sempre presente. Uma segunda um pouco atrás e acima. E uma terceira acima dessa. Alinhada à primeira. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Brahma, Vishnu e Shiva, Horus, Isis e Osíris. A Trindade Sagrada. Veja uma cascata de luz descendo das três esferas. A qualidade da cor azul, azul royal. Esse azul do final do dia e do começo do dia.
penetra a coroa e inunda o seu corpo, recebendo a frequência do amor, a espiritualidade, o amor ao princípio de tudo. Você se torna completamente azul, como Krishna. Um sangue azul royal. Tudo se contamina em azul à sua volta. E a frequência da cor muda para um amarelo dourado. Saudamos aqui, mestre Yamora Khan, mestre Confúcio. Deixe que o amarelo dourado te inunde na qualidade do amor sabedoria. Todos os pensamentos, cada célula, cada átomo do seu corpo, dos seus corpos, é um amarelo dourado. E a cor agora troca para um rosa claro. Do amor incondicional. Desce e penetra os corpos. Inunda cada célula, cada átomo. Da frequência do amor incondicional. E esparge essa luz a toda a sua casa. O ambiente onde você está. Se torna todo rosa claro. E as três esferas que nos protegem, iluminam e fortalecem. Muda agora a frequência para um branco alvíssimo. E aqui saudamos Mestra Rovena e Mestre Leonardo da Vinci. A frequência do amor da purificação, da imaculação, das formas primordiais. Penetra o topo da sua cabeça e inunda. Tudo vai trocando a frequência para um branco alvíssimo. Recebendo a frequência pura da santidade. Daquilo que é virgem. Imaculado. Você vê se desprendendo pequenos pontos escuros, sendo absorvido por pequenos pontos dourados, neutralizados. E a frequência que vem da Trindade muda para um verde esmeralda. Saudamos aqui a Mestre Hilarion e toda a sua hoste, seus exércitos. O amor da prima verdade desce e inunda tudo. Um verde esmeralda com contornos rosa claro. Inunda o topo da cabeça, inunda o cérebro, a coluna, os pensamentos e sentimentos, o ambiente, tudo vai ficando verde, esmeralda. Recebendo a frequência da prima verdade, da primeira verdade, daquilo que tudo floresce, que tudo é. Princípio de tudo.
pensamentos se tornam verde esmeralda, a ambiência toda. E a cor que as esferas emanam vai se transmutando num vermelho rubi, com contornos dourados. E ela vai descendo e penetrando a frequência do amor abnegado, do desapego. Saudamos aqui Mestra Nada. Nossos corpos inundados com vermelho, rubi, com contornos dourados. É importante o contorno dourado. Micropontos. Saudamos aqui toda a hierarquia que trabalha para o amor abnegado, altruísta. E por fim, a frequência das esferas troca para uma cor púrpura. Saudamos aqui Mestre Saint Germain, que governa esse raio e essa frequência da transmutação. Vai penetrando o cérebro, todo o corpo físico. Você vai ser inundado, sendo inundado com a frequência da transmutação. Seu sangue é um púrpura real agora. Os ossos, os órgãos, os pensamentos, sentimentos, toda a ambiência. Isso se espalha para sua casa, para a vizinhança, para o bairro. O céu é púrpura. Tudo tem uma frequência púrpura. O município, o estado, o país, o continente, as águas, os rios e mares são púrpura. Cristalino. Não há uma nuvem, não há uma sujeira. Os peixes nadam. O planeta todo é púrpura. E você enxerga o planeta do espaço agora. Todo púrpura vindo do centro dele. Contemple a lua e o sol. Cinto dourado, plasma dourado, o poder do sol vindo até você, te inundando. Contemple o sol e a lua. E veja um triângulo entre os dois. Uma pirâmide. Harmonize o masculino e o feminino dentro de ti. Tomando consciência do corpo físico, seu alinhamento. Respira fundo.
Solta. Vai mexendo as mãos, a cabeça. Despertando. Esfregue as mãos. Uau! Se auto-abençoa. Caramba! Então, bom dia a todos, queridos. Bom dia, Mari. Bom dia a todos. Então, o que diz Gênesis 1? Da vontade de Deus se fez a luz. Da luz se fez o som, e da luz se fez toda a frequência. A primeira luz é esse azul, petróleo, um azul escuro. E as cores se derivam a partir daí. E as suas matizes. E elas têm uma frequência primordial da espiritualidade, do amor incondicional, do amor abnegado, da prima verdade, da imaculação, da transmutação. Nós nos banhamos disso. A cromoterapia trabalha isso. A frequência da cura no sentido de resgatar a origem daquela frequência pura, sem contaminação. A geometria sagrada é a mesma coisa. Quanta gente eu já curei de olho, os olhos, com cenoura, né? Porque a cenoura, ela tem o formato da íris do olho. Então, por frequência, por ressonância, reestabelece. É isso que faz a geometria sagrada. Então, quando a gente olha as esferas, a gente vê as formas de pensamento, nós estamos trabalhando a geometria sagrada. A geometria do divino e do sagrado, sem a mão humana, do princípio de tudo. Aqui a gente juntou duas coisas, né? Juntamos duas coisas. Para o quê? Para devolver o centramento, para retornar para a gente o ajuste. Isso é que nem você fazer uma limpeza no computador, entende? E voltar à configuração original. dá um start. Por isso a sensação de centramento que a gente tem a partir daí. Beleza? Muito bom. Vamos ler. Vamos ver o que Recaminhar nos traz. Lembrando, ler a palavra está dentro desse movimento. Fazer a gente recordar de nós mesmos. Tirar a visão de fora, trazer a visão para dentro, alinhar e recordar de, apesar da gente poder fazer tudo, fazer o que tem que ser feito. O que é? É estar no princípio de tudo. É estar comungando o princípio de tudo. Além de dogmas e doutrinas, etc. Todas. Com alinhamento direto. Então, lermos a palavra faz com que a gente recorde aquilo que a gente precisa fazer. Qual é a conduta e direção que a gente precisa ter. 16ª frequência, Deus Criador do Universo. A invocação deles, façam a invocação comigo, todos juntos. Recaminhar. Se tu me designastes para a construção de um novo mundo, condicional, se, dai-me muita coragem, Senhor,
Segue os meus passos e não me deixes enganar. Não me deixes enganar. Ao compreender o teu desígnio, mantém-me orientado pelas forças divinas quando o meu coração fraquejar. Mantém-me orientado pelas forças divinas quando o meu coração fraquejar. Mantém-me orientado pelas forças divinas quando o meu coração fraquejar. Revela meus erros e, agarrando a tua mão, tornarei o mundo mais sensível aos teus propósitos. Revela os meus erros, as minhas inadequações, as minhas transgressões, de tal forma que, agarrando a tua mão, junto de ti, me tornarei o mundo mais sensível aos teus propósitos, não aos nossos, mas aos teus propósitos. Então, cada frequência dessa, está falando sobre comportamento, está falando sobre atitude e o caminho e a direção de tudo. Veja, se, condicional, tu me designastes para a construção de um novo mundo, então ele está dando aqui a letra de que é necessário ou se constrói sempre um novo mundo. Me designastes para a construção de um novo mundo. Então dai-me coragem. Outra chave. Para construir um novo mundo, certo? Precisa de coragem. Ora, ele está falando desse mundo, planeta Terra? Não, ele está falando, antes de tudo, do seu mundo interno, da construção de um novo mundo dentro de nós, de uma nova vida, com novos hábitos e condutas, fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, para isso, dai-me coragem. E mais, segue os meus passos. Não me dá coragem e sai fora. Não. Segue meus passos, não me deixe enganar. Não me deixes enganar ao compreender o teu desígnio, achando que é nosso, né? Achando que é nosso. Porque deu coragem, aí a pessoa acha que é o fodão da história, entendeu? Tá mudando tudo, transformando, etc, essa história, e aí, cara, já era. Fala, mestre mano, fala, Tici. Tudo bem? Bom dia, queridos. Então, mantém-me, né? Mantém-me perto e eu compreendendo isso. Mantém-me orientado pelas forças divinas. Mantém-me orientado pelas forças divinas. Quando o meu coração fraquejar. E vai fraquejar. Né? De novo, ele está aqui, deixando uma condicional. Ele vai fraquejar. Revela meus erros, minhas inadequações, meus equívocos, e agarrando a tua mão, junto de ti, as suas orientações, né? O que eu vou fazer? Tornar o mundo mais sensível aos teus propósitos, ou seja, mais conectado com a sutileza para poder entender seus propósitos, abrir a visão e a escuta interna. Isso é o que está falando o anjo de hoje. E nós vamos ler Colossenses 1, mas antes nós leremos, faz tempo que a gente não faz isso, nós vamos ler Salmo 126. Está com a sua Bible aí? Conta para mim. Está com a Bible?
Estou abrindo aqui salmo que eu não tinha aberto. Já tinha aberto o Colossenses 1. Falei 126, né? Vamos ver aqui. Tá abrindo. Vamos lá. Abra aí sua Bible. Vou colocar aqui a referência para vocês. Salmo 126, viu, Mari? E queridos, todos que estão aí, os visíveis e os invisíveis. Vamos ver aqui que Salmo 126 nos traz. Davi. Lembrando que a linguagem de Davi era uma linguagem conectada à justiça e à conexão com o divino e com o sagrado, que eram, nós precisamos entender que nessa época, esses seres que viviam no planeta, na sua grande maioria, eram seres muito mais ligados ao instinto do que é hoje. Se hoje já é, imagina naquela época, muito mais. E esse resgate com Deus, o sagrado, era muito mais nessa questão do que ser justo, de você ser justo. Então, Davi era duro nas suas palavras. Tá? Nós precisamos entender isso, que ele está falando da justiça, dessa conexão, daquilo que é justo, preciso, adequado. Tá? Você vê que seu filho, Salomão, quando vem e escreve Provérbios, está muito mais suave, né? Já não é tão duro quanto o pai. Ele está falando sobre sabedoria, ele está falando sobre outra coisa, assim, a gente já sabe o que é justo. Então vamos agora olhar a conduta, a polaridade. Ele fala muito sobre a polaridade, quando ele fala do justo e do ímpio, etc. Né? Bom dia, Mateus. Então, queridos, olha lá, vamos ver assim. Quando o Senhor, nós estamos lendo o Salmo 126, tá? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de riso e nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor restaurou-nos assim como enches o leito do ribeiro no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Olha, aqui está a chave. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Ele está falando do quê? Do sacrifício. Está falando desse coração, quando o coração fraquejar. Gratidão pelos coraçõezinhos aí. Isso aí. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então fala sobre a proteção de Deus. Davi fala muito sobre isso, né? Porque tem a promessa, né, de Deus a Davi, né? Então é essa proteção, entende? Mas nós precisamos estar conectados. Como eu falei, as três esferas, elas estão aí o tempo todo. O Espírito Santo está o tempo todo aí. Nós precisamos entrar em contato. Isso é como os contatos no seu WhatsApp. Eles estão todos aí. Se você não entrar em contato, eles vão continuar aí, adormecidos. O interruptor está ali. Se não acender a luz, ele vai continuar ali. Eu tenho que ir lá e pum, puf, acendeu a luz. É simples assim a história. Com a hierarquia superior, ela não se dá pela fala.
Ela vai se dar pela frequência. Na hora que eu entro nessa frequência, eu conecto. Então, o Salmo 126 nos traz essa consciência desse lugar de proteção, né? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, né? Então a nossa boca de riso, a nossa língua de canto de alegria. Pegaram? Até as outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Percebe? Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos, percebe? Assim nos enche dos ribeiros do deserto, restauração. Construir, tornarei o mundo mais sensível aos teus desígnios. Se me designasses para a construção de um novo mundo, né? Então, do exército aí trabalhando. É isso que ele traz, como Salmo 126. Nós leremos Colossenses 1, mas antes faremos a nossa conexão das 6 horas da manhã, tá? Para pegar o veio. Tá bom? Bom dia, Clélia Maria. Muito bem, fechando os olhos físicos rapidinho aqui, 2 minutos de conexão. E é o momento da gente assumir aqui as nossas transgressões, nosso estado vibracional de vício comportamental que todos nós temos. Não se envergonhem disso. Todos nós temos. E nós precisamos vencê-los. Fazer da fraqueza a nossa força. Repita comigo. Eu faço da fraqueza a minha força. E é isso. Assumindo para aquele que sabe de tudo, absolutamente de tudo, a nossa fraqueza. Pedindo que a partir dele possa ser limpo, purificado, imaculado. Todos os dias. Como limpar o pé, limpar o corpo físico, a mesma coisa. Então façamos agora a nossa conexão das 6 horas da manhã, rendendo graças à hierarquia superior, e pediremos ao Sagrado Divino que nos conceda a graça da remissão das nossas transgressões. Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Deus onipotente, Deus onipresente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômetra do Geômetra, ó grande arquiteto do universo. Deus Pai, Deus Mãe, dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar dos obstáculos e dificuldades, para revelar nossa identidade, para nos aproximarmos do nosso propósito, para nos colocarmos acima de tudo, como um servidor da Tua grande obra, porque isso foi, é e sempre será a aventura de qualquer ser. Essa é a maior missão que nós temos. Pegar nossos dons e talentos e colocar a serviço da humanidade. Mas para isso, precisa ser desenvolvido dentro de nós. Por isso, nos aproximarmos de Ti e das hierarquias superiores, para desvelar e revelar cada vez mais os nossos dons, talentos e virtudes. Fazer-nos compreender a nossa própria história, para compreender quem nós somos, Senhor. Saudamos a Tua 16ª frequência, Senhor Recaminhará, e ao segundo coro, ao coro dos querubins, regido por Raziel, o sagrado arcanjo Raziel, que pelo sacrifício migrou para poder restaurar o Adão caído. Orações na luz, aos querubins, a Recaminhará e a Raziel. Saudamos também a Leuviará, 19ª frequência, que rege este horário. É o arcanjo Rafael, regente do ponto cardial leste, morada do sol. Saudamos nossos mestres e guias que acompanham hoje e sempre. Nos conectamos com vossas frequências e com a hierarquia superior.
curvamos diante de Ti, Senhor. E selamos nossa aliança contigo, porque vivemos na luz, pela luz, com a luz, na Tua grande obra, servindo o mundo das causas da luz, espargindo luz, transformando a nossa vida cada vez mais em Teus princípios, formando esse Elai Oeste, esse pilar de luz, que é, que foi e sempre será. Que quando olhem o nosso rosto, vejam o Teu rosto, quando escutem a nossa voz, escutem a Tua voz. Que nos nossos pensamentos só vibra a verdade, criada por Ti no princípio de tudo. Que os nossos olhos enxerguem a verdade, os ouvidos escutem a verdade. Daquela que foi, que é e que sempre será. Tu és o nosso pastor e nada nos falta. Já deitar-nos em verdes pastos e guia-nos todos os dias em águas tranquilas e mansas, na segurança dos Teus braços. Em verdes pastos deitamos, na vereda da justiça repousamos, somos protegidos pela Tua espada, Senhor. Mesmo que a gente ande em vales sombrios, aqui no plano, não tememos mal algum, porque Tua vara e Teu cajado nos consolam. Já preparaste a mesa diante de nós, para que possamos transformar os nossos inimigos internos em amigos visíveis. Temos todos os instrumentos para isso. Ungiste nossa cabeça e nosso corpo com o Seu santo óleo, nos abençoando e protegendo. Nossa taça está preenchida com a Tua fonte, Senhor, de amor, de gratidão, de bondade, de benignidade, de compaixão, de misericórdia e, sobretudo, de justiça e de amor do Cristo que aceitamos e comungamos dentro de nós. Orientados pelo Espírito Santo, a Sagrada Shekinah, a frequência feminina que vem de Ti, nos conectamos com as hierarquias superiores e aqui assumimos nossas transgressões, Senhor. Em pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Assumimos a responsabilidade de cada ato, hoje e sempre. E pedimos Tua purificação. Pedimos Teu perdão e, segundo a nossa consciência e merecimento, pecados das nossas transgressões. Que possa redimir o tempo, segundo o tempo de Kairos, e que possa descer o maná vivo da fonte sagrada vinda por Ti. Agradecemos pela proteção que nos dá. Escutar o próximo é escutar a Ti, Senhor. Olhar a natureza é olhar para Ti, nós sabemos disso. Que possamos permanecer cada dia mais, a cada minuto, a cada hora, a cada segundo, conectados contigo. Que não possamos nos perder nesse mundo de ilusão. Que permanecemos na verdade, na prima verdade. Na prima verdade, conectados contigo na confiança da Tua grande obra, na restauração. Possamos a partir de nós construirmos um novo mundo, a partir de nós, um novo mundo dentro de nós que vai expandir toda essa frequência à nossa volta, porque sabemos que é de dentro para fora, conectados contigo, por Ti, em Ti. Do ponto de luz da Tua mente flua a luz à mente de todos os homens.
ponto de amor do seu coração flua amor ao coração de todos os homens, que volte Buda, Cristo e Cristo na Terra. Da vontade primordial vinda de Ti, do início de tudo. Guia as pequenas vontades, as nossas pequenas vontades, os propósitos que os 144 mil mestres encarnados conhecem em sério. Do centro que chamamos como raça dos homens, do centro de nós mesmos, cumpra-se o plano de amor, cumpra-se o plano de luz, e mure-se, cele-se a porta agora, onde possa existir o mal. Protegidos e ungidos estamos por Ti, pela Tua espada, Teu cetro, tua taça e Teu escudo. Que a luz, o amor e o poder se restabeleçam dentro de nós, fora de nós e em todo o plano da Terra. Pedimos aqui uma cota de luz especial para as zonas de conflito do planeta. Possamos levantar nossa espada fluídica agora, apontando para o mundo do alto, que se conecte com a espada de São Miguel Arcanjo e que se esparja a luz, sobretudo na Ucrânia, na Europa, na Rússia, no Oriente também, Taiwan, na China, na África, nos lares que tem conflito agora, que possa interceder a sagrada luz, a frequência do amor, em cada lar que possa agora estar tendo conflito. Que essa luz também banhe as mentes de todos os homens, porque é aí que nasce o conflito. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Purificai, 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 ó Altíssimo, agora. Que desça como um raio em cada mente dos 8 bilhões de seres humanos encarnados nesse planeta. Porque Tu tem o poder. Que essas mentes fiquem translúcidas, claras, límpidas. Respira fundo. Solta. Vai abrindo os olhos. Esfrega as mãos. Bom. Se auto-abençoa. Lembre que as suas mãos é o centro mais forte de energia que você tem, tá? Ok? Eu sempre faço o chocorrei na palma das mãos. Sempre faço, tá? Para trazer, restaurar a energia, equilibrar a energia. Muito bom. Vamos ver o que Colossenses 1 nos traz. Bora lá? Deixa eu ver o que esse povo está falando aqui. Nada. Abram aí em Colossenses 1. Ou abram o arquivo. Vamos ver qual que é a ressonância com o que a gente está falando. Gosto de Pedro, gosto de João, gosto de Mateus, mas ninguém substitui Paulo para mim. Adoro Paulo. Estamos de volta, Paulo, para você. Cartas aos Colossenses, bora lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, irmão de Timóteo, aos santos e fiéis irmãos, santos são os escolhidos, aqueles que entenderam o chamado, vocês aqui, nós todos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Cristo Jesus. Lembre que paz, a Kelly nos lembrou. Cadê a Kelly? Conta aí. Cadê a Kelly? Cadê a Ângela? Fala aí. Cadê esse povo que está chegando aí na parada? Cadê o José Nildo?
Cadê a Rosa? Cadê a... Não é essa Mari, é a outra Mari. Cadê a outra Mari? Quem mais? Cadê a Ângela? Cadê esse povo? Então, tudo na tumba, né? Como eu falo. Tem que transformar a tumba em leito real. Vamos ver aqui o que Paulo fala para os Colossos. Ação de graças e oração. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Cristo Jesus, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Quando fala fé em Cristo Jesus, está falando a mesma coisa é a mesma coisa, né, de estar falando a fé na justiça e no amor. Quem é 12 em 12 aqui, são só outras terminologias, né? Então, poderia ser traduzido aqui. Tenho ouvido falar da conexão do primeiro pilar de vocês que tem no 7º e 8º pilar. No programa 12 em 12 a gente trabalha 9 pilares. Então o primeiro pilar é a fé, a vontade, tá? E o 7º e 8º pilar é a justiça e o amor. Por isso eu estou fazendo essa referência. E do amor que tem por todos os santos, ou seja, todos os escolhidos, por causa da esperança que está revelada a vocês nos céus, e a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Essa graça que nós acabamos de nos conectarmos e falarmos sobre. Que é gracioso, que é engraçado, né? Engraçado, vem daí. Da graça. De receber essas bênçãos. Pegaram? Entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam em Epáfras. Não sei se é Epáfras ou Epáfras. Acho que é Epáfras. Nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. E também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu ia mencionar isso acima, não quis misturar duas coisas. Aí você vê, né? É a história do sopro, né? Fala de sabedoria. Porque quando a gente fala da verdade, isso não pode estar de forma alguma desassociado a algumas coisas. Essa verdade de Deus, quando ele fala aqui em cima, entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Essa verdade, em toda a sua verdade, é o princípio de tudo, são os princípios herméticos, são os princípios das cores primordiais que nós nos banhamos hoje. Essa é a verdade, é essa planta, que é o ser humano, corpo, né? Corpo humano, é a obra, entende? O sol, a chuva que cai, o frio e o calor que se faz, essa é a verdade. Então ele avança lá, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, fé, vontade, ânima, sentido, propósito, tudo isso está conectado no mesmo campo energético, mesmo. Então, da vontade de Deus. Bom dia, Marcelo. Marcelo Luiz, ele entrou. Entrou, acho que é o mesmo. Não pode ser dois.
Eu acho que é você que entrou aí. Então, percebem? Com toda a sua sabedoria e entendimento espiritual. Toda a sabedoria e entendimento espiritual. Da vontade de Deus, ou seja, do princípio de tudo. Do princípio de tudo. E ele continua em versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e que tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder. Sexto pilar, poder. Ao centro de tudo, o poder. Por isso, ele pode ser nefasto. Amor ao poder ou poder ao amor? Percebe? Amor à disciplina ou disciplina ao amor? Poder à disciplina ou a disciplina ao poder? Pode ir para uma direção e para outra, o rio. Né? Então, e para isso vocês vivam de maneira digna e que tudo possa agradá-lo, frutificando na obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos em todo o poder, de acordo, acordado, justo, de acordo com a força da sua glória. Falou em acordo, falou em glória, está falando de responsabilidade e justiça, oitavo. Está falando do eixo da justiça, do eixo da responsabilidade, daquilo que precisa ser feito. De acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então essa perseverança, essa força, esse poder, esse conhecimento que nós estamos falando, com paciência e alegria. Percebe que ele traz esse ingrediente que é mais molinho, aonde está mais reto. Nós falamos disso ontem na live da noite. Tenham força, tenham poder, sejam retos, mas com paciência e alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos do reino da luz. Isso é muito bonito. Dignos de participar da herança dos santos, dos escolhidos, somos todos nós, no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão das nossas transgressões. Temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados das nossas transgressões. Foi o que a gente pediu às 6 horas da manhã agora. E ele segue aqui, a glória de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, nas visíveis e nas invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e primogênito dentre os mortos. Para que tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que ele habitasse com toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, perdidas lá em Adão. Quem tem falado bastante sobre isso aqui. Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz, lembre que paz é movimento, pelo seu sangue derramado na cruz, por se descolar da cruz. Antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Vocês pegaram?
o que eu falei no princípio, né? Que a gente se conectar aqui todo dia de manhã e ler a palavra, o anjo do dia, a frequência do dia, e ler um pedaço de palavras sagradas, é a gente entender o que é recordar, o que é fazer o bem, bem olhar, bem dizer, bem querer, abençoar. Mas agora ele se reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a passagem dele, para apresentá-lo diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados alicerçados e firmes na fé, na vontade do sagrado e do divino. Sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho de qual eu, Paulo, me tornei ministro. E ele segue, o trabalho de Paulo pela igreja. Agora me alegro em meu sacrifício por vocês e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Que é a igreja? Igreja é o templo, é onde habita Deus. Habita Deus dentro de você? Então você é uma igreja. Habita Deus na sua casa? Então a sua casa é uma igreja. É isso que ele está dizendo. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, que é Cristo em vocês, que é a justiça e o amor dentro de vocês, que é lucidez, que é uma mente transparente, uma vida transparente. Lembre da passagem que diz: não é possível colocar um tecido novo em uma roupa velha. Lembre da palavra. Aquilo que é mal, aquilo que é transgredido, aquilo que é conectado com energia sombria, precisa ser escondido. Mas a verdade, aquilo que é luz, pode ser falado e não precisa ser escondido de nada nem de ninguém. Essa é quando ele traz isso aqui. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme as suas forças, que atua poderosamente em mim. A força poderosamente habitando em mim. Então, aqui tem uma outra chave importante, e está conectado com a palavra, desse mundo mais sensível e da construção de um novo mundo. Por isso o evangelho, por isso entender que essa igreja e esse templo é algo que parte de dentro da gente para fora. Que a gente tenha a coragem de fazer as mudanças que tem que ser feitas na nossa vida, compreendendo e conectado com as forças divinas.
E quando ele fala que cara, assim, é muito forte isso, né? Ele fala dessa manifestação de Cristo dentro de nós. Então, a pergunta que precisa ser feita por todos nós, né? É quem é que você está permitindo que se manifeste dentro de você? Essa é a pergunta, entende? Por isso a gente faz no aprofundamento, que é a próxima live, todo dia fazendo o nosso círculo holístico, nosso círculo integrativo. Nós precisamos escolher quem que a gente quer que habite dentro de nós. Não é só Cristo. Não é só Cristo. Todas as pessoas, entende, que você pensa, que você entra em contato, são pessoas que estão habitando aí e que podem ser fantasmas do passado. Nós precisamos entender quem é que eu quero que habite dentro de mim e criar esse círculo de proteção para não ser possuído por uma energia e uma frequência que não colabora com a gente. Então, comungar o Cristo dentro de nós, que é a frequência maior da justiça e do amor, é trazer essa verdade que a gente leu na palavra, nós lemos em Salmos, lemos aqui, falou da verdade de Deus, que é essa energia cristalina, de conseguir ter uma mente translúcida, cristal. Cristo vem de cristal, de cristalino, de transparente. O que não é obscuro, o que não é sombrio. Então, habitar o Cristo dentro de nós e comungar o Evangelho, nos tornarmos esse santo dos santos, assumirmos que somos escolhidos, que somos os pequeninos, é trazer essa prima verdade, essa primeira verdade, trazer essa mente translúcida para dentro de nós e observarmos quem que a gente quer que habite dentro de nós e quem não, afastar, transmutar, afastar, completamente afastar. Pegaram? A chave? Alguém tem alguma pergunta que não quer calar? Conta aí para mim. Alguma pergunta? Quem que está aqui? Deixa eu ver. Marcelo Luiz. É ele mesmo. É você mesmo, né, querido? Ele está nas duas mídias. Tá lá e cá, tá com o olho no peixe, outro no gato. Perguntas? Conte para mim. Qual foi a maior chave que vocês pegaram aí? Conta para mim. Qual foi a maior chave que vocês pegaram hoje? Seguir e fazer o trabalho de Paulo não é fazer a mesma coisa do mesmo jeito? Muito bom, legal. Primeiro, agradecer a pergunta.
Que legal. Muito legal essa pergunta. Então, a Luzia Solange nos traz o seguinte aqui. Essa é uma boa reflexão. Boa reflexão. Olha o que a Luzia Solange nos traz aqui. Seguir e fazer o trabalho de Paulo, né? Que escreveu 70% da Bíblia é de Paulo. Não é fazendo a mesma coisa e do mesmo jeito? Olha que traz aqui. Estou em um momento de restauração. Isso aí. Porque é outra pessoa. Não é por isso que houve e há tanta divisão em nome das igrejas? Então, o que acontece aí? Nessa pergunta, que é interessante, né? Tô aqui organizando na minha cachola como eu vou trazer isso para vocês. Eu sempre digo que Cristo, ele não foi católico, né? Cristo não era católico. Aliás, Cristo não era nada, né? Jesus não era católico, aquele corpo que habitava Cristo. Se ele fosse alguma coisa, ele poderia ser considerado como judeu, mas não era. Cristo não foi católico. Kardec, que fundou o movimento espírita, nunca foi espírita. Como Buda não foi budista, como Krishna não foi, percebe? Nunca. Essa é a real. Então o que acontece é que uma pessoa de alguma forma se ilumina, uma pessoa consegue pegar o fio da meada, como diria meu avô, e começa a destrinchar algumas coisas e cair a conexão, como a mesma coisa que Steiner, Rudolf Steiner, né, que sacou de uma forma mais filosófica que o ser humano tem ciclo, como todo tem na natureza. E ele foi lá e criou uma metodologia falando a respeito dos ciclos, que eram por centenários, a cada 7 anos você tem um ciclo físico, energético e etc. Pronto, criaram a antroposofia. E aí, a partir da palavra de Steiner, criou a antroposofia e as pessoas, elas se apropriam das coisas. Se apropriam das coisas, como se fossem delas aquilo. E é isso que Luzia Solange, de certa forma, está trazendo. Então, Paulo trouxe uma palavra, e aí é como se criasse o paulonismo. Não existe o paulonismo, mas muita gente se apropria da palavra de Paulo, né, para dizer que Paulo estava dizendo aquilo, que o movimento que Paulo fazia era este movimento aqui, né? Aí o outro fala, não, nada disso. O movimento que Paulo fazia era este daqui. Você imagina, cara, você vê na própria época de Paulo, quando ele estava na prisão, e grande parte das cartas que ele escreveu foi na prisão, já existia uma interpretação completamente errônea, né? Ele falou, eu estou bem aqui, não façam nenhum movimento agressivo, os caras foram lá invadir a prisão querendo tirar ele de lá. Ele ficou pé da vida, cara, falou, sumam, se apartam daqui, né? Rápido, eu não vou em lugar algum. Então imagina 2000 anos depois. Então o que acontece é que não é possível nós nos banharmos no rio 2 vezes, no mesmo rio 2 vezes. Já dizia Heráclito há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Heráclito. Você entrou no rio, saiu. A hora que você entra de novo é outra água. Muda tudo. Percebe? As pessoas ficam fechadas numa coisa. Então uma coisa é o que é a verdade, sol é sol, sol era sol, é sol e daqui 1000 anos será sol. Ponto. Isso é a verdade.
O ar é o ar que a gente respira, a água é a água, acabou. Essa é a verdade. Mas é o mesmo sol, é a mesma água? Eu vejo da mesma forma? Não. Você vê? Não. É a vista de um ponto, né? É a vista de um ponto, não um ponto de vista. É a vista de um ponto. São 8 milhões de vistas de um ponto, do mesmo ponto, que é a verdade. Quanto mais aquilo que não é verdade, que é transitório e ilusório, que é a minha verdade. São desdobramentos daí, da história. Então a divisão, né? Que o universo não é assim, ele não é subtração e divisão, ele é multiplicação e soma. E foi isso que Cristo fez e nos ensinou. E foi isso que Adão fez, ele foi lá e dividiu, né? E ele está resgatando justamente o inteiro. É isso que nós estamos fazendo aqui, resgatar o inteiro, a inteireza, a integridade. Nosso movimento aqui é isso, é um resgate do inteiro. Então, é isso, né? Escutar as palavras de Paulo, ler as palavras de Paulo, ou dos apóstolos, as epístolas, etc., os evangelhos, é nos dar consciência da verdade. O movimento do Paulo foi do Paulo, o movimento de Steiner é de Steiner, de Kardec é Kardec, de Buda é de Buda. Eles fizeram dentro da natureza e da missão e do propósito, porque ele fica de costas. Pegaram? Mas é só para encerrar aqui, a gente ir para o aprofundamento, só para vocês não ficarem no vácuo. Beleza? Você já se tornou membro do canal? Conta aí para mim. Hum? Conta aí. Vou tirar aqui que eu não estou vendo vocês. Aqui eu vou ver vocês. Vocês devem estar escutando o barulho da ventoinha aí. Vamos botar aqui. E aí, seus lindões? Fala aí. Vamos para o aprofundamento? Já se tornou membro? O que está esperando para se tornar membro do canal? Eu dar uns puxão de orelha? Conta aí. Eu sei, eu estou aberto. Eu estou ligado. Luísa Solange. Tô ligado. Tô querendo saber se quem tá aí já se tornou membro do canal.
Tô finalizando aqui a... Vocês estão acompanhando comigo. Pronto. Tô compartilhando a live de hoje no canal. Vamos ao aprofundamento. E aí? Você é membro do canal ou não? Tá enrolando? Conta aí pra mim. Hã? Diz pra mim. Terra chamando. Terra chamando. Vamos bater 6.700 pessoas, hein? Nós estamos quase nos 7.000, quase nos 7.000. Que eu avisei há mais ou menos um ano atrás, que seríamos 7.000 desse movimento. Vamos ver o que é dia 16/6/2023. Vamos ler as chaves de Enoque. Estão juntos comigo? E misturados. Daniel, Elohá, Ariel. O leão glorioso de Deus. Vamos ver o que ele fala. Que fala essa sagrada frequência do dia 16. Deixa eu ver quem tá aí. Dá um oi aí. Se você tá aqui comigo, fala eu. Escreve eu. Aqui consta 7 pessoas comigo. Deve estar vindo assistindo aí. Atrasado. Então, no passado, Luzia Solange, esse povo. Se inscreve, dá o like. Eu. Olha lá, a Luzia Solange está aí. Quem mais? Ei! Ô! Oh. Toque, toque. Você aí. Conta aí. Rita de Cássia também tá. Vamos para o aprofundamento. Os membros, olha lá. Se tem essa estrelinha do ladinho aí, ó. São chique nos últimos. O povo é chique nos últimos. Tem estrelinha do lado. Por quê? Porque é membro do canal. Por isso. Fechar e abrir o outro link. Então, se você não é membro do canal, se torne agora, já. Certo? Decretado está. Para que você receba conteúdos exclusivos. Bora lá, Rita de Cássia e Luzia Solange. E outros membros do canal. Tô abrindo o link, hein? Tchau, seus lindões.